Olá, tudo bem? Mais uma aula de cálculo 1. Nós já tivemos um primeiro contato, onde nós falamos um pouco sobre os subconjuntos dos números reais. Falamos sobre os números naturais, falamos sobre os números inteiros, sobre os números racionais, sobre os números irracionais, até chegarmos ao conjunto dos números reais. Falamos um pouco da reta real, lembrando bem lá da reta real que nós colocamos, que para todo ponto da nossa reta real existe um número real e vice-versa, para todo ponto um número real, para todo número real um ponto. Vou falar um pouquinho ainda sobre o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Especificamente, eu quero fazer aqui alguns comentários sobre subconjuntos desses conjuntos aí. Eu quero mostrar algumas propriedades, alguns fatos que são interessantes, que a gente conheça para poder avançar um pouco mais no nosso curso de cálculo. Vem aqui comigo, preste atenção. Imaginem vocês que eu tivesse aqui o seguinte, um subconjunto de números naturais. Um subconjunto A, formado de elementos x, pertencente aos naturais, tal que x seja menor ou igual a 3. Quais são os números naturais menores ou iguais a 3? Eu posso aqui enumerá-los. 1, 2 e 3. Professor, esqueceu do zero aí, não é isso? Não. Na aula anterior, eu conversei com vocês e expliquei que nós vamos adotar aqui o conjunto dos números naturais sem o zero. Uma opção nossa que pode ser modificada sem problema nenhum. Então, o zero para mim, eu não incluí no conjunto dos números naturais. Então, aqui esse conjunto seria os números menores ou iguais a 3 naturais, seriam 1, 2 e 3. Você tem, por exemplo, um conjunto B, né? X pertencente aos naturais, tal que x está entre 21, certo? E 25. Quais são os números naturais entre 21 e 25? Certo? Sim, sem ser igual a 21, podendo ser igual a 25. 22, 23, 24 e 25, sem dificuldade nenhuma. Um subconjunto de números naturais, x pertencente aos naturais, tal que x seja maior do que 10. Maior do que 10. Quem seriam os números naturais maiores que 10? 10, não, eu não tenho igual. Então eu tenho que começar depois do 10. 11, 12, 13. Veja que é um subconjunto aqui de infinitos elementos. Essa facilidade que eu tenho com os números naturais se repete com os números inteiros. Por exemplo, se você pegar um subconjunto de números inteiros, tal que esses números inteiros sejam menores do que 3. Quais são os números inteiros menores do que 3? Eu teria todos os números inteiros até o 2. Haja vista que eu não tenho aqui o igual a 3, né? Então terminaria no 2. Quem seriam os números inteiros, por exemplo? E seria x pertencente aos inteiros, tal que x está entre 1 e 4. Quem seriam os números inteiros? Entre 1 e 4. Sem ser igual a 1, sendo possível ser igual a 4. Seriam 2, 3 e 4. Olha, esses subconjuntos, eles podem ser facilmente identificados. Quando você tem subconjunto de números naturais, certo? E de números inteiros, facilmente você consegue enumerar os seus elementos. Mesmo quando você tem um subconjunto com infinitos elementos, é possível escrever alguns, e colocar aqui as reticências, para que a gente consiga identificar quais são os números que você está falando. Aqui é a mesma coisa, eu venho lá do menos infinito, menos 1, 0, 1, 2, porque os meus números inteiros são menores que 3. Então, isso é uma coisa simples. Só que esses três subconjuntos aqui, esse primeiro, esse segundo e esse terceiro, que são de números naturais, eles têm uma qualidade, um fato matemático que o conjunto dos números inteiros não tem, e que é muito interessante e muito importante na matemática, e é fácil de ser observado, certo?
nós temos um princípio na matemática chamado de princípio, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, princípio da boa ordenação. Eu tenho chamado princípio da boa ordenação, certo? Princípio da boa ordenação. O que é isso, Augusto? O princípio da boa ordenação é um princípio que diz o seguinte: todo subconjunto de números naturais, ele tem um menor elemento. Olha aqui e confira, ó. Nesse meu subconjunto de números naturais, ó, existe um menor elemento aqui, ó, o 1. Nesse meu subconjunto aqui de números naturais, existe um menor elemento, 22. Nesse aqui, ó, existe um menor elemento, 11. Aqui é o 1, aqui é o 22, aqui é o 11. Esse fato não acontece com todos os subconjuntos de números inteiros. Pode até acontecer com alguns, mas com todos não. Aqui, por exemplo, tudo bem, eu tenho um menor elemento, é 2, mas ó, aqui eu não tenho um menor elemento. Agora, se for subconjunto de números naturais, obrigatoriamente sempre existe um menor elemento. Parece uma coisa besta, uma coisa simples, mas vocês sabiam que isso tem uma importância matemática? Existem algumas situações, alguns resultados, que a gente pode obter esses resultados a partir desse princípio da boa ordenação. Eu vou deixá-lo aqui no canto, falar isso para vocês, vou deixar aqui no canto. Quando a gente precisar, lembra do princípio da boa ordenação, vou puxá-lo aqui para vocês, principalmente quando eu for fazer algumas demonstrações que envolvem uma técnica chamada de indução finita. Aí eu vou puxar e vou lembrar isso aí para vocês. Essa qualidade, só quem tem são os subconjuntos de números naturais. Os inteiros não têm isso, os racionais nem os reais. Ou seja, os naturais, eles têm uma certa distinção desses outros conjuntos por conta desse princípio, que é um princípio muito simples, muito fácil de ser observado. É o princípio da boa ordenação. Então, eu gostaria de dar essa primeira informação aqui para vocês. Uma outra informação interessante que eu gostaria de passar para vocês é a seguinte. Vamos ver aqui, no cantinho aqui. Ó, turma, se eu tomar aqui, certo, dois números reais quaisquer, presta atenção nisso, eu tomar dois números reais quaisquer, A e B, sendo o A menor do que o B, ou seja, eles são diferentes, tem um menor e tem um maior, o A é menor do que o B, certo? É possível você encontrar um outro número real entre esses dois números aqui, dado dois números reais A e B, sempre é possível encontrar eles diferentes, distintos, sempre é possível encontrar um terceiro número também real entre A e B, certo? Entre A e B. Aqui tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês antes. Quando eu digo que A é menor do que B, certo? Na verdade eu estou dizendo que há uma certa relação, que há uma relação de ordem no conjunto dos números reais. Quando eu dou dois números reais distintos a você, você é capaz de identificar o menor e é capaz de identificar o maior. Isso não acontece com todos os conjuntos numéricos, não. Por exemplo, se a gente pega o conjunto dos números complexos, dado dois números complexos distintos, Z1 e Z2, por exemplo, não é possível identificar quem é o maior nem quem é o menor. Não existe essa relação de ordem lá no conjunto dos números complexos. Agora, eu estou aqui falando superficialmente para vocês. Isso é um assunto que ele é abordado de forma correta, de forma precisa, num curso de análise, e precisa de mais coisa. Não é só essa noção, tem um maior também, não é assim. A gente tem lá o conjunto, a gente tem que definir operações, operação de adição, operação de multiplicação, e explicar melhor e depois definir essa noção de ordem. Aqui eu estou só colocando para vocês, dizendo, por exemplo, se você pegar dois números complexos, você não pode identificar um maior, nem pode identificar um menor. Tem até uma razão para isso. Existe lá na análise, a gente vê por que é que não pode ser feito isso. Só que aqui é uma informação bem superficial. A gente teria que falar em alguns outros conceitos matemáticos para se entender melhor isso, a noção de corpo, falar das operações, de uma certa propriedade, que isso é objeto lá da análise, tá certo? Mas aqui acredite nisso. Dado conjunto dos números reais, munido aí de uma operação de adição, de uma operação de produto,
é sempre possível você identificar, se esses números forem distintos, o menor e o maior. E é possível provar que sempre, dado esses dois números aqui, é possível encontrar um terceiro entre eles. Vamos criar uma receita para a gente encontrar um terceiro número entre, dado A e B distintos, encontrar um terceiro número que esteja entre eles. Eu vou dizer a vocês que, por exemplo, esse número aqui, ó, certo? Esse número A mais B sobre 2, que na verdade é a média aritmética, né, entre A e B. Esse número aqui, ele também é real, e sempre está entre A e B, né? E por coincidência, além de estar entre, ele está exatamente no ponto médio. Mas isso não é problema não, se não estivesse no ponto médio, também me serviria para o que eu quero mostrar aqui para vocês. Então é possível sempre mostrar que esse número aqui está entre A e B, ou seja, esse rapaz aqui, ó, essa média aritmética, ela sempre está entre A e B, dado dois números distintos reais, além de ser real, esse terceiro, ele está entre A e B. Não é difícil mostrar, provar isso aqui não. Você partindo daqui, facilmente você consegue mostrar isso. Você mostra essa parte da esquerda, essa primeira desigualdade, depois você mostra a da direita. Como, Augusto? Você parte daqui, por exemplo, ó, o A é menor do que o B. Basta você acrescentar aqui A de um lado e do outro lado. Você continua tendo uma desigualdade. Quando você faz isso, certo? Você mantém ainda a qualidade da desigualdade. Se era menor, continua sendo menor. É como se eu tivesse uma balança de pratos que está desequilibrada. Tem um lado que tem um peso maior, tem um lado que tem um peso menor. Se você colocar, certo, uma mesma quantidade de um lado e do outro, você continua com esse desequilíbrio. Você mantém o desequilíbrio. Foi o que eu fiz aqui. Aí o que é que acontece? Nós passamos a ter A mais A, 2A, menor do que A mais B, né? Ó, A mais A, 2A. Passo 2 dividindo, demonstro a primeira metade aqui, ó. A é menor do que A mais B sobre 2, certo? Para provar o lado direito, para provar isso aqui, você tem A menor do que B, você soma B de um lado, você soma B, adiciona, né? Soma é o resultado. Você adiciona de um lado, adiciona do outro, passa a ter A mais B, menor do que 2B. Passamos o 2 dividindo, eu passo a ter A mais B sobre 2 menor do que B. Está aí, ó. Né? Então eu provo que esse nosso amigo aqui ele é maior do que A e ele é menor do que B. Em outras palavras, ele está entre A e B. Outro detalhe, certo? Ele é real. Esse número aqui é real. É porque, na verdade, em relação à adição, em relação ao produto, o conjunto dos números reais é um conjunto fechado. O que quer dizer isso, Augusto? Se você pegar dois números reais e adicioná-los, o resultado continua sendo um número real. E se você multiplicá-los, você continua tendo um número real. Então, aqui na verdade eu tenho uma adição e eu tenho um produto. Não, Augusto, uma divisão. Mas eu posso dizer que eu tenho um produto, né? Eu estou multiplicando por 1/2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, esse nosso amigo aqui é um número real. Sim. E o que é que você quer colocar com isso aí, Augusto? É o seguinte, veja, quando você tem dois números reais distintos, sempre é possível encontrar um terceiro entre eles, certo? Eu dei uma receita, tem outras receitas, eu escolhi uma, que é bem fácil, mostrei para vocês. Se você pegar a média aritmética aqui, você tem um terceiro número. Só que veja uma coisa interessante, quando você tem um terceiro número entre A e B, quando você tem sempre um número entre esses dois aqui, na verdade você não tem um não, você tem uma infinidade. Por que, Augusto? Porque veja, se eu tenho A e B aqui, ó, e eu sou capaz de encontrar esse número entre eles, lógico que depois entre esse e esse aqui agora, entre esse e esse, eu posso achar outro. Basta tirar novamente a média aritmética e continua sendo o número real. Depois eu posso entre esse e esse achar outro. Certo? Ou entre esse e esse achar outro, e assim vai. Entre esses novos números que vão aparecendo, eu posso sair tirando as médias e gerando novos números. Ou seja, na verdade, entre A e B aqui distintos, eu tenho uma infinidade de outros números. Por quê? Porque eu posso continuar com esse processo de forma indefinida.
Então, dado dois números reais A e B, sempre é possível colocar entre eles uma infinidade de outros números reais, inclusive por mais próximo que eles estejam. Se eu pegar 1 e 1,1, turma, você sabe quantos números reais existem entre eles dois? Infinitos. Se eu pegar 2 e 2,03, sabe quantos números reais existem entre esses dois números? Infinitos. Entre 7 e 7,1, Augusto, quantos números reais eu tenho aí? Eu tenho uma infinidade de números reais. Então, os números reais, eles têm essa característica, eles têm essa propriedade. Isso vai gerar um problema para mim. Qual é o problema? Veja aqui comigo. Vamos para cá. Lembrar, o princípio da boa ordenação é exclusivo do conjunto dos números naturais. Certo? Subconjunto dos números naturais. Vamos pegar aqui um outro conjunto, F. Fx pertence aos reais, tal que x esteja entre 2 e 5. Entre 2 e 5. Sendo igual a 2, vou tirar aqui o igual do 5. Certo? O 5 vai só limitar. Maior do que 2, menor do que 5. Conjunto de números reais. Primeiro problema, certo? Eu não consigo enumerar esses elementos. Eu não consigo. Como aqui, ó. Por exemplo, aqui facilmente eu consigo enumerá-los. 22, 23, 24, 25. Mas aqui eu não consigo. Sabe por quê, Augusto? O primeiro é 2. Quem é o próximo depois de 2? É real. Quem é o próximo depois de 2? Não sei, não sou capaz de dizer. Mas eu tenho uma sugestão, professor. Qual é? 2,1. Não diga não. Porque entre 2 e 2,1 eu boto infinitos números. Então eu tenho outra sugestão, 2,00001. Não adianta. Entre 2 e esse que você acabou de me dizer, eu coloco infinitos números reais. Entre 2 e 2,0000500, professor, e 1, não adianta. Eu coloco lá infinitos números reais. Ou seja, não há como eu escrever o primeiro número real depois do 2. Por conta disso, esses intervalos reais, você não pode enumerá-los assim. O que fazer então? Uma maneira é você representá-los sobre a reta. Por exemplo, aqui, ó, o meu intervalo vai de 2 até 5. Agora, conta com o 2, você bota uma bolinha fechada, para poder participar o 2. Todos os números aqui, ó, entre 2 e 5. Agora, o 5 não pertence, aí você bota uma bolinha o quê, hein? Aberta, ó. Então, aqui são todos os números reais entre 2 e 5. Agora, essa representação é exclusiva dos reais. Porque quem preenche a reta, certo? Ou um pedaço dela, um segmento de reta, são os números o quê, hein? Reais. Professor, e o 5? Pertence ao intervalo? Não. Ele apenas delimita. Então, tire ele, bota o que vem antes dele. Como? Não tem como fazer isso. Não é o 4,9, não, professor? Não. 4,9 e os 5, entre eles, tem quantos números reais? Infinitos. Então, não tem como você escrever esse número. Esses intervalos, eles também podem ser representados assim, ó, fechado no 2, aberto no 5. Símbolo de fechado, colchetes. Símbolo de aberto aqui, parênteses. Agora, isso é também uma exclusividade do subconjunto de números o quê? De números reais. Coisa interessante. Nesse intervalo que eu coloquei aí para vocês, eu tenho limites à esquerda ou à direita. Mesmo que um seja aberto, mas eu tenho, né? Limita ali o 2, limita aqui o 5. O 2 pertence, o 5 não pertence. Você pode ter apenas um limite à direita. Né? Aqui, por exemplo, esses números aqui são os números reais, o que, Augusto? Menores ou iguais a 3. Então, o 3 participa, fechado, e os números menores que ele aqui. Ó. Então, aqui você tem apenas um limite à direita, você não tem um limite à esquerda. Nesses casos, para a gente representar, você pode fazer também o seguinte, menos infinito e 3, ó, certo? Agora, o menos infinito e o mais, que eu vou dar outro exemplo, a gente sempre coloca aqui um símbolo de aberto. E aqui no 3 ele é o que? Ele é fechado. A H, por exemplo, aqui, ó, certo? H, X pertence aos reais, tal que X seja maior do que 10. Então, aqui o que é que acontece? O meu intervalo,
aberto no 10, o 10 delimita, mas não participa, né? Delimita, mas não pertence ao intervalo, todos os números maiores que 10. O que é que vai acontecer aqui? Para representar isso, o 10, né, limita, mas não pertence, eu vou botar um parênteses aqui, e quando é ilimitado à direita, você coloca mais infinito, certo? Isso aqui não é exatamente um número, não é um número isso aqui. Isso aqui é uma ideia que eu vou começar a trabalhar aos poucos com vocês, e quer dizer mais ou menos o seguinte, falando de intuição, não de formalismo. O mais infinito aí é mais ou menos o seguinte: por maior que seja um número à direita, que você possa pensar, existe outro maior do que ele, ou existem outros maiores que ele. Além desses outros, existem outros, ou seja, qualquer que seja o número aqui dado à direita, sempre é possível achar um outro número L que é maior do que esse que você escolheu. A ideia de infinito, mais infinito, passa por isso aí que eu falei para vocês. Detalhe, veja pessoal, veja que o princípio da boa ordenação não se aplica ao conjunto dos números reais, né? Não necessariamente, em alguns casos sim, você pode ter um menor elemento, mas em todos não. Aqui você não tem um menor elemento, você não tem um menor elemento aqui. Esse princípio é exclusividade do conjunto dos números naturais. Augusto, percebi uma coisa aqui. Você falou um pouco sobre os subconjuntos de números naturais, você falou um pouquinho sobre o subconjunto de números inteiros, subconjunto de números reais. E se fossem racionais? Eu vou pegar esse intervalo aqui, eu vou fazer uma pequena mudança. Vou colocar aqui racionais. Vamos ver o que é que aconteceria. F, G, H, I, intervalo I aqui. Ó. X pertence aos racionais, tal que X esteja entre 2 e 5. Né? A diferença desse intervalo para esse, claro que há, muita diferença. Aqui são todos os números reais. Por exemplo, só para você ter uma ideia aqui, para ilustrar, nesse intervalo está aquele número E, que vale aproximadamente 2, 7, 1, 8, 2, 8, reticências, que é a base dos logaritmos neperianos, que é um número irracional. Esse E não está aqui. Não está aqui, porque aqui é de 2 até 5, mas apenas os números o quê, racionais. Augusto, esse conjunto aqui, esse subconjunto de números reais, tem uma infinidade, né, de números aqui. Esse conjunto aqui, dá para você enumerar, como a gente faz com os naturais, com os inteiros? Também não, pessoal. Esse rapaz aqui não dá para enumerar. Sabe por quê? Vem aqui comigo. Isso aqui, eu mostrei para vocês, imaginando A e B reais. Aí podem ser números racionais, irracionais, o que você quiser. Dado dois números reais quaisquer, sempre é possível achar um terceiro real entre eles. Eu fiz com essa receita. Depois tem outras receitas, até daqui a pouco eu vou colocar mais uma para vocês. Eu mostrei que é sempre possível encontrar um terceiro. Só que isso aqui também se aplica a números racionais. Se você tiver dois números racionais quaisquer, A e B racionais, não precisam ser reais, é possível que você pode sempre encontrar um terceiro entre eles, tirando a média aritmética. Porque do jeito que quando você adiciona dois números reais e multiplica números reais, você continua dentro do conjunto dos números reais, essa mesma coisa acontece para os números racionais. A adição de dois números racionais e o produto de dois números racionais continua sendo um número racional. Ou seja, os racionais eles são fechados em relação à adição, em relação às operações de adição e de multiplicação. Então, isso aqui também vale para os racionais, ou seja, dados dois racionais, quaisquer que sejam, por mais próximos que eles estejam, é sempre possível encontrar um terceiro entre eles. Encontrado o terceiro, vocês sabem, eu encontro o quarto, eu encontro o quinto, que eu vou tirando médias e médias e médias aritméticas, e isso num processo indefinido. Então, na verdade, esse intervalo aqui, ele também é um intervalo com uma infinidade de números, né? Da mesma forma que esse. Então, tem alguma diferença entre eles? Tem, muita diferença.
Uma delas é que os números reais, eles preenchem inteiramente a reta, ou um pedaço dela, um segmento de reta. Os números racionais, não. Se você for marcar os números racionais sobre uma reta, vão ficar lacunas. Por quê? Porque vão ter números irracionais nesse intervalo. Aqui está um exemplo. Aí eu posso colocar muitos outros. O π está aqui, o π está aqui. Entre 2 e 5, por exemplo, está o π, que não pertenceria aqui, porque ele não é o quê? Não é racional. Então, se eu fosse preencher a reta aqui, com isso aí não conseguiria, ficariam lacunas. Ou seja, esse intervalo aqui, entre outras coisas, ele não pode ser representado dessa maneira. Você para por aqui. Você não tem como representá-lo na reta, porque só quem preenche a reta, ou uma parte dela, um segmento de reta, são os números reais. Se você encontrar isso aqui, pelo amor de Deus, não vá desenhar na reta, não. Tá bom? Tranquilo, apenas se você tiver conjunto de números reais. Outra coisa aí, para o aluno mais atento, talvez ele esteja percebendo aí um fato engraçado. Esse intervalo aqui, ó, de 2 a 5, sendo igual a 2 e aberto no 5, e esse intervalo aqui, ó, de 2 a 5, se você fechar aqui, se você botar o igual aqui, você fecha aqui, só a diferença é essa. Esses dois intervalos aí, eles têm uma infinidade de números. Só que um preenche esse pedaço da reta, que vai de 2 até 5, inclusive contando com 2, mas o outro não preenche. O outro deixa lacunas. O que é que acontece? Como é que pode, professor? Eu tenho infinitos números em um, infinitos números no outro, mas um preenche um trecho, o outro não preenche. Certo? O aluno mais observador talvez já esteja se perguntando, quer dizer, professor, que então, desse jeito aí, talvez existam diferentes tipos de infinitos, é isso? O infinito lá, a infinidade de números aqui preenche a reta, e essa infinidade não preenche? Parece que esse infinito aqui é menor do que esse aqui? Quer dizer, parece que tem infinitos diferentes? Tem mesmo. Existem diferentes infinitos. Só que também é outra coisa que não cabe aqui no nosso curso de cálculo, cabe lá em análise. Essa danada de análise, está aí nas costas da gente, porque a análise é quem explica, quem fundamenta o cálculo. Então, as coisas, os detalhes mais sofisticados, as filigranas, certos conceitos com maior precisão, são explicados lá na análise. A análise é quem explica essa situação para a gente. Só que aí a gente teria que definir conjuntos enumeráveis, conjuntos não enumeráveis, não cabe aqui para a gente. Mas fiquem sabendo, viu, que existem diferentes tipos de infinitos. Tem um matemático que ficou famoso com isso, George Cantor, ou George Cantor, não sei como é que vocês queiram chamar, que ele percebeu esses detalhes aí, tá certo? Então aqui, aproveitando os naturais, os inteiros, os racionais e os reais, eu queria deixar algumas informações para vocês. Primeira informação que eu queria deixar, tá certo? O conjunto dos números naturais tem uma qualidade, tem um fato matemático que é só deles. O que é? Todo e qualquer subconjunto de números naturais possui um menor elemento. Parece uma besteira, né? Mas é uma ferramenta muito importante, chamado de princípio da boa ordenação. Outra coisa, tá certo? Sobre a reta, nós só vamos poder representar intervalos reais. Quem preenche a reta, ou um pedaço dela, são os números reais. Os racionais você não pode fazer isso. Não vou nem falar nos naturais nem nos inteiros, que você percebe. Se for botar naturais e inteiros sobre a reta, você vai pontuar. Você vai ter uma representação discreta, ponto, ponto, pulando, sem ser uma coisa contínua, tá bom? Agora, não esqueça desse detalhe, que eu vou cobrar em algumas outras situações. Dado dois números reais quaisquer, por mais próximo que eles estejam, sendo eles distintos, sempre é possível encontrar um terceiro entre eles. A receita que eu dei para encontrar um terceiro entre eles foi tirar a média aritmética. Mas eu vou até deixar um exercício aqui para vocês. Outra receita, aqui comigo, ó. É possível provar, viu, pessoal, que dado dois números reais quaisquer e distintos, sempre esse número aqui está entre eles, imaginando o A menor do que B. Sempre é possível mostrar que esse número aqui, ó, esse rapaz, está entre eles, desde que n seja um número natural, seja um número maior do que zero.
precisa ser natural não, pode ser real também, o n seja maior do que zero. Só que essa receita aqui é bem interessante. Quando você vai variando esse n aqui, ao longo dos números positivos, certo? O ponto que você acha entre A e B, ele pode ficar mais perto de A ou mais perto de B. Porque aquela receita inicial que eu dei foi exatamente com um ponto médio. Mas você pode achar um ponto mais perto de A ou um ponto mais perto de B. Quando esse A caminha para zero, se aproxima de zero, isso aqui se aproxima de A. E quando ele fica muito grande, aí se aproxima de B. Isso aqui é um bom exercício aí para vocês, se quiserem mostrar. Essa situação é bem interessante. O que você faz aqui, só dando uma dica, você começa por aqui. Só que ao invés de somar A de um lado e A do outro, antes de fazer isso, multiplique por N um lado e o outro. Você multiplica N aqui, e você vai e demonstra sem muita dificuldade. Dá para provar sem problema nenhum. Tranquilo? Encerramos essa revisão, essa mostra aqui sobre esses conjuntos. Vamos continuar, ainda na aula de hoje. Vamos continuar. Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano, sobre o R2. Tá certo? Vamos lá. Bem, para nós concluirmos essa aula, vamos falar um pouco sobre o plano cartesiano, a introdução. Esse plano cartesiano vai nos acompanhar no estudo das funções, quando a gente for definir o limite, quando a gente for definir a derivada, ele vai estar sempre presente, ele vai ser o pano de fundo do nosso estudo aqui de cálculo 1. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, na verdade, é um plano onde a gente coloca aí dois eixos, o eixo chamado de eixo das abscissas, que nós vamos adotá-los costumeiramente na horizontal, com sentido para a direita, e um eixo chamado de eixo das ordenadas, que nós colocamos aí na vertical. Esse ponto comum dos dois eixos é chamado de origem aqui, do sistema cartesiano. Quando você coloca esses dois eixos, das abscissas e das ordenadas, você divide o seu plano em 4 regiões. Essa região é chamada de primeiro quadrante, essa região é chamada de segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, coisa que vocês sabem mais do que eu. O que é que acontece aqui? No plano cartesiano, se você tomar um ponto qualquer, esse ponto ele pode ser representado por um par ordenado, ou seja, por um par de números, onde esse primeiro representa a abscissa do ponto, o x do ponto, e o segundo representa a ordenada do ponto. Esse ponto aqui nós dizemos que ele tem abscissa 5 e ele tem ordenada 3. Esse valor que eu achei aqui no eixo do x é 5, esse valor que eu achei aqui é o 3. Então esse ponto aqui, ele tem coordenadas 5, 3. Esse primeiro valor, o valor de x, esse segundo é o valor de y. Interessante que esse 5 aqui, a abscissa, preste bem atenção, a abscissa é a distância do ponto ao eixo dos y. Né? Essa distância aqui é 5, isso aqui é 5. Né? Esse 3 que eu encontrei aqui, na verdade é a distância do ponto ao eixo de quem? Dos x. Isso é 5, corresponde a essa distância. Isso aqui é 3, corresponde a essa distância aqui. A origem, nós vamos adotar como sendo ponto 0, 0, né? X igual a 0, y igual a 0. Outras curiosidades para vocês. Todo ponto sobre o eixo do x, sobre o eixo das abscissas, ele tem y igual a 0. Perceba, se você pegar esse ponto aqui, ó, certo? Ele tem y igual a 0, ordenado igual a 0. Se eu pegar esse ponto, cujo y dele é 3, se eu vier para cá, né, trazendo esse ponto para perto do eixo do x, trazendo para cá, lógico que esse 3 ele vai diminuindo até quando eu chegar aqui, ele é 0. Então, em cima do eixo das abscissas, o y é 0. De forma recíproca, em cima do eixo das ordenadas, quem é que é 0, turma? É o x. O x é que é igual a 0. Por exemplo, esse ponto aqui, ele tem coordenadas. Isso é o x dele, 3, certo? E o y dele é 0. Está sobre o eixo do x, o y é 0. Está sobre o eixo dos y, o x é 0. Esse ponto é 0,2. O x é 0 e o y é quanto? É 2. Outra curiosidade, ó, quando o ponto está no primeiro quadrante,
a sua abscissa é positiva e a sua ordenada também é positiva. Isso é positivo, isso é positivo. O que caracteriza o primeiro quadrante é o x ser maior do que zero e o y ser maior do que zero. Lá no segundo quadrante, nessa região aqui, o x passa a ser negativo. Se eu pegar um ponto aqui, ó, o x dele agora é negativo. Está antes do zero aqui. Mas o y continua aqui em cima. Se eu pegar um ponto aqui, ó, o meu y é positivo, o meu x é negativo. O y é positivo. No terceiro quadrante eu teria os dois negativos. Eu teria o x negativo e eu teria o y negativo. Pegar um ponto aqui, não tenha dúvida. O x, ó, é negativo e o y é negativo. E se eu pegar um ponto aqui, aí o x volta a ser positivo e o y passa a ser negativo. O y passa a ser negativo. Então eu tenho esse jogo de sinais aí nos quadrantes do plano cartesiano. Esse plano cartesiano, né, será chamado de R2 também. O que é que significa isso? Significa o seguinte: todo e qualquer ponto desse plano, certo? Todo e qualquer ponto desse plano será representado por um par ordenado, onde tanto o x quanto o y são números o quê? São números reais. Esse rapaz é um número real, esse rapaz é um número real. Aqui é a mesma coisa, ó, tanto o x como o y são números reais. Ou seja, eu volto a ter aqui aquela relação 1 a 1. Lembra da reta? Da reta para todo ponto eu tenho um número real. Para todo número real eu tenho um ponto. Parece que não sobra ninguém nos números, nem sobra ninguém nos pontos aqui. Realmente não sobra, é uma relação 1 a 1. Inclusive na matemática, essa relação é o que a gente chama de relação bijetiva. Você tem uma relação 1 a 1, né? E não vai sobrar ninguém aqui, nem ninguém lá. Todo mundo tem o seu correspondente, todo correspondente tem o seu correspondido aqui. Não sobra ninguém, nem de um lado, nem do outro. Aqui acontece a mesma coisa. Só que a relação agora é ponto par ordenado. Para todo ponto do plano cartesiano, nós temos um par ordenado. Nós temos dois números agora, um x e um y. E para todo par ordenado, nós temos um ponto, lógico, com esse x e esse y pertencente aqui aos reais, certo? Esse R2, isso aqui vem de uma operação que a gente faz com conjuntos. Não sei se vocês vão lembrar dessa operação chamada de produto cartesiano. A cartesiano B é um conjunto de pares ordenados x, y, né? Tal que x pertence a A e y pertence a B. O produto cartesiano, essa operaçãozinha aqui, ela gera, entre dois conjuntos A e B, ela gera pares ordenados, onde o primeiro elemento vem do conjunto A, o segundo elemento vem do conjunto B. Na verdade, o plano cartesiano é R cartesiano R, ou seja, é um conjunto de pares ordenados, de onde é que vem o x? Vem dos reais. E onde é que vem o y? Vem também da onde, pessoal? Dos reais. Aí R cartesiano R, a gente chama de R2. Não é R ao quadrado, não. O quadrado é uma qualidade que a gente dá, uma operação que a gente dá aos números. Aqui são conjuntos, a gente chama de R2. Esse plano cartesiano, ele pode ser chamado de R2. Que depois vocês vão, principalmente na parte de álgebra linear, que for fazer um curso de álgebra linear, aqui também em cálculo, quando a gente passa cálculo 2, cálculo 3, você começa a ver outros espaços, você começa a trabalhar com R3, pode até trabalhar com RN, né? Em álgebra linear também vai aparecer o R3, o R4, tá? O RN, onde N é um número natural. O R2 seria exatamente o nosso plano cartesiano, tranquilo? Aqui é só para a gente fazer a introdução, apresentar algo que já era conhecido de vocês e que nós vamos trabalhar muito em cima desse nosso amigo aí, certo? Os limites, as funções, as derivadas, nós vamos trabalhar muito em cima desse plano cartesiano. Na próxima aula, nosso próximo encontro, nós vamos pegar esse plano cartesiano e começar a mostrar algumas situações sobre esse plano cartesiano. Eu vou começar pegando 2 pontos lá, mostrando a distância, mostrando que eu posso passar uma reta, gerando funções,
calculando domínio, imagem, mostrando uma série de relações que a gente tem aí, tá certo? Mas isso aí é no nosso próximo contato, tá joia? Muito obrigado.